Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Bom Dia. São agora 1 da tarde, mais 50 minutos, 13h50. E nós estamos ao vivo porque daqui a poucos minutos, vai ser divulgado pela Prefeitura aqui de Erechim os dados da pesquisa sobre o Covid-19 feitos aqui na capital da Amizade no último fim de semana. Olha, esses dados aí causaram várias repercussões aí na mídia na última semana, porque a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul já vem computando esses números que apontam que Erechim superou aí a marca de 1.000 casos de coronavírus, né? Já a Prefeitura de Erechim pediu mais tempo para analisar todos esses dados que serão apresentados daqui a pouco. Olha, a pesquisa que envolveu, segundo a Prefeitura, cerca de 1.980 pessoas aí, entre funcionários das Secretarias de Saúde, Vigilância Sanitária, motoristas e também pessoas ligadas à Universidade Federal Fronteira Sul, professores que fizeram uma avaliação geral dessa pesquisa. Bom, e toda essa pesquisa, a expectativa é que aponte aí qual é o andamento atual do Covid-19 aqui em Erechim, quantas pessoas essa doença já pode ter atingido aqui na cidade. Olha, os detalhes você vai acompanhar nessa transmissão aqui da TV Bom Dia, que começa a partir de agora, onde nós vamos mostrar a entrevista coletiva, que está prevista para iniciar daqui a pouquinho às 2 da tarde. E você já pode participar conosco, mandando a sua mensagem, a sua pergunta também nessa entrevista coletiva, que devem participar aí várias autoridades, entre elas o secretário municipal de saúde aqui de Erechim, Dércio Nonemacher. Também está previsto aí a participação de docentes da Universidade Federal Fronteira Sul que participaram dessa pesquisa, né? Olha, durante a coletiva, né, serão apresentados dados aí, como por exemplo a faixa etária das pessoas que testaram positivo, além disso a questão do relacionamento social dessas pessoas, né, em que casa elas estão aí, e outros dados importantes também para fazer um mapeamento geral de onde está atingindo mais o Covid-19 aqui na nossa cidade. Você já pode participar conosco dessa transmissão, você pode acompanhar aqui pela TV Bom Dia, ao vivo, todos os detalhes. Bom, enquanto os dados não vão sendo divulgados, eu vou pedir para o Marcos Quadros colocar na nossa tela os dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui do estado do Rio Grande do Sul, que já apontam alguns números bem parecidos aí com o que devem ser apresentados agora à tarde, né? Além disso, há outros dados relevantes aqui também, a nossa região do Alto Uruguai, que essa pesquisa já estaria contando aí no total, né? Até o momento, segundo eles, aqui já foram registrados em toda a nossa região aqui do Alto Uruguai 15 óbitos, né? Foram realizados aí mais de 10.453 testes, confirmados 1.676 em toda a região, sendo que aqui em Erechim foram 1.007 casos confirmados aí. Esses são dados da Secretaria de Saúde aqui do estado do Rio Grande do Sul, sendo descartados 4.632 testes, né? Em toda a região foram realizados aí 10.453, foram descartados 1.853 e confirmados então 1.671. Essa região aí são dados também da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, que atualizou essa tabela no dia 15/7, ontem, às 4h30 da tarde, né? Apresenta aí os dados da região reconhecida como R16 pelo governo do estado. É um momento muito importante porque, de acordo com as autoridades, essa pesquisa vai fazer um apontamento geral aí da situação, vai fazer um mapeamento da situação do Covid-19 aqui em Erechim. Isso preocupa muitas pessoas, mas também há uma reclamação muito grande das pessoas que estão falando aí que talvez essa pesquisa não tenha chegado à expectativa dela inicial, né? Porque houve casos, por exemplo, de falsos testes positivos. Esse é um ponto que também serão questionados os professores, os que lideraram a pesquisa da Secretaria de Saúde durante a coletiva, para tentar entender um pouco melhor o que
que estaria acontecendo, né? Porque teve muitas pessoas que fizeram o teste da pesquisa, deu positivo para o Covid-19, mas logo depois foram até um laboratório da cidade ou outros laboratórios e testaram negativo para a doença através do exame PCR, né, que é o mais recomendado pelas autoridades. Além disso, também há um apontamento desses testes que vieram da China e a expectativa é muito grande para tentar entender aí qual realmente é a positividade desses testes e realmente eles funcionam, né? Sendo que essa testagem, ela aponta, né, quantas pessoas estão com o Covid-19 ou quantas pessoas já estiveram com o Covid. Então, se a pessoa, por exemplo, já teve a doença, também o teste aponta, né? Ou se ela está com a doença, também é apontado pelo teste. Ou não está com a doença. São três situações. Está, não está ou já esteve esse teste realizado pela Prefeitura aqui de Erechim. Nós já temos dados da Secretaria, Marcos? Vamos acompanhar das bandeiras, Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, aquela tabela do mapeamento. Isso, olha, tá aqui os dados de todo o estado do Rio Grande do Sul, na verdade, divulgado nas últimas horas. Porto Alegre segue liderando aí os números de casos, né? São 4.242 casos confirmados nas últimas horas. Passo Fundo é a segunda cidade com mais dados no interior, né, são 2.498. Daí nós temos Lajeado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e Erechim com 1.007 casos. Atualização da Secretaria de Saúde. Foram 5 novos casos confirmados nas últimas horas. A incidência para cada a 100 mil habitantes aqui é de 951, ou seja, a cada 951 pessoas, uma está com coronavírus. Foram registrados 4 óbitos na cidade, a mortalidade é de 3,8 até o momento, sendo que nas últimas horas não foram registrados novos óbitos aqui em Erechim e na nossa região. Uma boa notícia, né? Mas nós temos aí os dados gerais da Secretaria de Saúde divulgados, onde são 1.007 casos. Já os dados divulgados aí pela Prefeitura até a tarde de ontem chegavam a um número de 700 casos, né? Eram 724 casos confirmados pela Prefeitura de Erechim e não 1.007 como apresenta a Secretaria de Estado de Saúde, porque a Secretaria já está contabilizando os dados dessa pesquisa, que será apresentada agora a partir das 2 horas da tarde em uma coletiva de imprensa. A coletiva de imprensa será transmitida ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Você que já está conosco, né, a partir de agora, continue aqui, compartilhe o link da nossa transmissão, avise as pessoas aí para que você fique acompanhando ainda mais a situação do Covid-19, o avanço da doença ou a regressão da doença aqui no nosso município, né? Nós temos aí esta avaliação geral que está sendo realizada pelas autoridades de saúde, que está causando aí uma grande movimentação. Muitas pessoas não estão entendendo o que é que foi que aconteceu, né? Porque os dados da Prefeitura não haviam sido divulgados junto com a Secretaria de Saúde do Estado, que já começa a contabilizar esses números a partir de agora, né? São 1.007 casos segundo a Secretaria. Segundo o município aqui de Erechim, são 700 casos, porque há essa diferença que um contabiliza e o outro ainda não contabiliza essa pesquisa que será divulgada daqui a pouquinho. Faltam aí 2 minutos, é isso? Para a entrada no ar. Nós já temos a imagem lá da Câmara de Vereadores? Não, ainda não temos. Estamos aguardando o sinal aí, aonde será o local aí dessa divulgação, né? Sendo que todos os protocolos estão sendo tomados aí, estão sendo realizados, né, para a segurança de todos, e essa entrevista coletiva será transmitida de forma online e nós vamos acompanhar junto com você. Você acompanha conosco e você pode enviar a sua pergunta, você que está nos acompanhando ao vivo pela TV Bom Dia, no Facebook nesse momento, você que está nos acompanhando, você pode participar também através das nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no canal do YouTube, no Facebook, você pode estar nos acompanhando aí, né? Bom, você que está chegando agora, daqui a pouquinho, às 2 da tarde, dentro de alguns minutos, inicia uma entrevista coletiva com participação do secretário de Saúde aqui de Erechim, Dércio Nonemacher, além de professores e pesquisadores do campus de Erechim da Universidade Federal Fronteira Sul. Essas duas entidades realizaram no último fim de semana o programa Testagem Erechim, ou Testa Erechim, né, de Covid-19, onde foram realizados 2.000 testes em todos os bairros da cidade e também na área central.
A pesquisa, que foi realizada aí por cerca de 200 profissionais ligados à área da saúde, apontou quase 170 casos positivos de Covid-19. A Secretaria de Estado do Estado de Saúde já havia divulgado os números da pesquisa, atingindo a marca de 1.700 casos. Mas a Prefeitura de Erechim pediu mais tempo para avaliar os dados das pessoas pesquisadas. E até o momento, dados que serão divulgados apenas nessa quarta-feira. Por isso, o boletim divulgado pelo município havia dados de menores valores referente aos dados divulgados pela Secretaria do Estado e pela Coordenadoria Regional de Saúde. A explicação pontual da situação estaria de que a Secretaria já estaria computando os resultados positivos. Então a expectativa é que nós atingimos essa marca de 1.000 casos oficialmente nessa tarde, né? Além disso, outros dados importantes para saber o andamento dessa pesquisa, se o Covid está crescendo ou diminuindo aqui em Erechim, que é a maior cidade do Alto Uruguai Gaúcho, também devem ser apontados aí ao longo desta coletiva de imprensa que está marcada para as 2 horas da tarde, para início das 2 da tarde, já são 2 horas e 1 minuto agora, é isso? 2 e 2 aí? 2 horas mais 2 minutos, ainda nós temos o sinal, imagens lá da Câmara de Vereadores, ainda não temos o sinal e o início dessa transmissão aí das autoridades. Nós seguimos aguardando, né, porque nós temos o compromisso com você que nos acompanha, né? Se é 2 horas da tarde, nós estamos aqui a partir das 2 horas da tarde, já trazendo os detalhes dessa pesquisa, já trazendo as informações iniciais que nós temos sobre ela. Essa situação que vem repercutindo em diversos pontos aqui do Rio Grande do Sul nas últimas horas. Enquanto nós aguardamos os dados lá da Secretaria, pedi para o pessoal nosso aqui verificar da AMAL, porque o Jackson Arpini divulgou agora há pouco um novo boletim com instruções de saúde aí para as pessoas aqui da nossa região, do Comitê Regional de Saúde, né? E nós vamos exibir aqui para você enquanto nós aguardamos o resultado dessa pesquisa. Será que nós conseguimos colocar na tela? O nosso pessoal já está preparando e você pode participar conosco, mandando a sua mensagem, o seu recado, aqui através do Facebook da TV Bom Dia. Olha, o pessoal segue acompanhando e aguardando o início da transmissão, né? Estava prevista para as 2 da tarde, nós estamos aguardando ainda o sinal da transmissão da coletiva de imprensa que deve apontar os dados do Covid-19 aqui em Erechim e no Alto Uruguai Gaúcho. E também esses dados que foram captados no último fim de semana aí, por cerca de 200 profissionais da área da saúde, foram mais de 2.000 testes. E muitas pessoas estão na dúvida, né, de que essa pesquisa, qual é realmente aí os dados que essa pesquisa deve apontar e se esses testes são realmente confiáveis, né? Lembrando que esses testes são os testes iniciais, não é o teste PCR, chamado teste ouro pelos especialistas, né? Mas sim um teste que funciona através de uma gota de sangue que a pessoa coloca no aparelho, o aparelho depois de 15 minutos aponta se a pessoa está com Covid-19, já esteve ou não está com a doença naquele momento, né? Um teste rápido chamado, né? Mas a dúvida é que muita gente depois fez o teste PCR dessas pessoas que participaram da pesquisa e o teste apontou como resultado negativo. Então, essa é uma das questões que fica nesse momento para tentar entender realmente a validação dessa pesquisa e que eu tenho certeza que vai ser esclarecido ao longo desta coletiva que nós estamos aguardando o início do sinal. São 2 horas mais 3 minutos, nós temos aí o vídeo do Jackson, da AMAL, está da AMAL aí, né, do Comitê Regional da AMAL aqui, da região do Alto Uruguai Gaúcho, em que ele fala aí sobre os dados do boletim. Bom, você que está nos acompanhando, pode participar aqui da gente, pode participar com a gente e deixar o seu recado, eu quero saber a sua opinião. Olha, a Kel Silva está perguntando, tá, mas vão contabilizar os falsos positivos? Não vão, essa também é uma das dúvidas que vão ser questionadas. A gente acredita que não, que serão contabilizados apenas as pessoas que têm a positividade mesmo, 100% dos casos positivos, né? Então, nós vamos seguirmos aguardando. São 2 horas mais 4 minutos. Nós estamos aguardando mais uma vez o sinal da TV Câmara aqui de Erechim, que deve retransmitir aí
para os outros canais, assim como está acontecendo as outras questões coletivas de imprensa nesse momento de Covid-19, diretamente da Câmara de Vereadores aqui de Erechim, onde serão apresentados os dados da Covid-19. E nós vamos acompanhar em tempo real com você, ao vivo, aqui pela TV Bom Dia, essas informações. Vamos ouvir o Jackson Arpini aí, que falou sobre os dados da Covid aqui em Erechim e na região do Alto Uruguai. Vamos acompanhar. É do conhecimento de todos que o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da MAU divulga o boletim informativo com relação aos 34 municípios que estão sendo monitorados na periodicidade de 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. Com relação ao último boletim, na tarde de ontem, quarta-feira, dia 15/7, nós vamos apresentar os seguintes indicadores. Casos confirmados, 1.452. Casos recuperados, 1.295. Taxa de recuperação, 89,19%. Casos ativos, que é um comparativo entre casos positivos, menos casos recuperados e óbitos, 141 para um universo de 240 mil habitantes. Óbitos, 16 óbitos. Nós também estamos monitorando, na mesma periodicidade, a taxa de ocupação dos 2 hospitais que possuem alas Covid, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade. Segundo o boletim de ontem, taxa de ocupação em UTI 47,83%, taxa de ocupação em leitos clínicos 24,39%. A partir de ontem, começamos também a realizar uma sistematização dos dados com relação aos 10 hospitais regionais que possuem leitos Covid. Então, na região há mais 103 leitos disponíveis e, segundo este boletim, a ocupação na tarde de ontem, quarta-feira, era de 2,9%. Chamamos a atenção da população que estamos atravessando um momento extremamente importante com a chegada do inverno, portanto, conclamamos toda a população para que adote as medidas preconizadas de prevenção face à pandemia do novo coronavírus. Muito bem, nós estamos de volta, agora sim com imagens da TV Câmara. Nós vamos acompanhar as imagens da Câmara de Vereadores aqui de Erechim, onde nós já temos aí imagens do prefeito aqui de Erechim, Luiz Francisco Schmidt. Ao lado dele está o secretário Dércio Nonemacher, o presidente da Câmara de Vereadores Mário Rossi e também representantes da Universidade Federal Fronteira Sul, que vão falar. Parece que o prefeito vai estar se preparando, vão dar início à coletiva e nós vamos acompanhar o sinal de lá a partir de agora, então. Boa tarde a todos. É um prazer, então, termos hoje aqui conosco o prefeito municipal Luiz Francisco Schmidt, o secretário da Saúde do município de Erechim, senhor Dr. Dércio Nonemacher, o professor José Mário Grzybowski, da Universidade Federal, e o professor Roberto Vilmar da Silva, também da Universidade Federal. O objetivo dessa coletiva hoje é agradecer aqui a presença dos vereadores, o presidente da CIE, presidente da CDL, funcionários da Secretaria da Saúde, o coordenador da 11ª Coordenadoria da Saúde, o Adriano, representante da Aurora. E dizer para você assim, na verdade hoje o objetivo desta coletiva está sendo muito esperada por todos, até para nós passarmos para a população de Erechim e principalmente para os órgãos de imprensa o resultado do teste Erechim. Então, para que possamos tirar dúvidas, sanar as dúvidas da imprensa e também da população de Erechim, no quesito dos 2.000 testes realizados pela Secretaria da Saúde. As perguntas serão pelo grupo do WhatsApp, são 2 perguntas por órgão de imprensa, direcionada ou para o Dr. Dércio ou para os 2 professores da universidade. O objetivo, então,
voltamos a frisar, é o teste Erechim, né? Para que a gente, então, possa esclarecer para a população o resultado final do teste Erechim. Eu vou passar para o prefeito municipal, para ele fazer o pronunciamento dele, e aí, após, a gente, então, passa para a apresentação da avaliação ou do resultado do teste Erechim. Boa tarde a todos. Novamente viemos a esta tribuna um gesto de generosidade da Câmara de Vereadores, através do presidente Mário Rogério Rossi. Agradecer a ele pelo que tem feito o Legislativo de Erechim, os vereadores aqui presentes. Agradecer inicialmente aos agentes de saúde, sejam médicos, enfermeiros, agentes de sanitização, agentes de endemias, agentes de comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfim, a todos os agentes que fazem saúde em Erechim, que trabalharam também neste projeto, Programa Teste Erechim. Agradecer à Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Erechim, pela cedência dos professores José Mário Vicenzi Giboski, ao professor Roberto Vilmar da Silva, a presença do Dr. Derson Nunemacher, nosso secretário de Saúde, e dizer que perguntaram tantas vezes para mim, por que 2.000 testes? Pela busca da verdade. Eu estou cansado e tenho me embatido muito. Isso também me tira as poucas horas de sono que consigo ter. Mas eu não aguento mais o que se faz nesse país e em muitos lugares do mundo, com a politização de uma doença tão grave. Eu quero a verdade, esse estudo relata com 95% de possibilidade de ser sempre verdadeiro, ou seja, se repetido às vezes fosse realizado e o universo fosse o mesmo, o resultado se repetiria. E já encaminhei ao governador do estado, à secretária Rita Bergman, ao Bruno do Gabinete de Crise e do Monitoramento do Isolamento Domiciliar, e também ao professor Agostinho Meirelles, que coordena a assessoria dos prefeitos municipais. Fui cobrado durante a semana e muitos agentes políticos, e eu nunca incluo os outros de outros poderes, falo tão somente dos prefeitos. Eu dizia agora há pouco, uma cidade não ter nenhum caso novo em 7 dias e virem a óbito 22 pacientes por Covid. A mentira não pode ser mantida. A verdade tem que ser trazida à tona sempre. Eu vejo quem não tinha nenhum caso, de repente tem mais de 50 mortes em cidades vizinhas. E assim tem sido a vida do Dércio, do vereador Mário e a minha. Porque a defesa da verdade é a mais difícil delas. O mais comum é as pessoas agirem como avestruz, enterrando a cabeça na areia e fazendo de conta que o mundo todo está rosa. Hoje os professores vão apresentar e depois da apresentação responderão as perguntas. Quando exige conhecimento médico, o Dr. Dércio pode intervir, porque não sou médico e nem palpiteiro, não falo sobre o que eu não conheço. Mas acredito que das respostas que teremos, muitas poderão nos chocar, mas muitas darão a certeza de que os nossos líderes, como Ari Fábio Vendrusso, José Gelson Miola e a Rosângela Spiazzi, têm muita razão naquilo que
Fazem, dizem, contestam, combatem e também concordam. Saúdo também agora o vereador Rafael Martins Ayub, ex-presidente da Casa, e o vereador Claudemir de Araújo, o vereador Pimenta, o vereador Renan Sokol, e não errei o sobrenome, o vereador Alessandro Dalzotto, querido Fábio, da nossa CRS, o Adriano Tomalog, esse menino da Aurora, que até o presente momento, investiu mais na Covid em Erechim do que o governo federal. Um discurso ao outro faz, e assim é a vida. Agradecer aos agentes de saúde que estão aqui presentes, Ariane, Livânia, né? A Luciana Grandene, com quem todos os dias eu me pego com ela, porque a matemática é indesmentível. Se temos casos positivos, temos que registrar os negativos também. E a nossa Helenise, que está lá no canto, monitorando a tudo. Nosso D8, né, dessa. Então, devolvo a palavra ao presidente Mário Rogério Rossi, que encaminha os trabalhos, e encerro aqui minha participação. Uma boa tarde a todos. Eu também quero aproveitar e agradecer a presença dos meus colegas vereadores, né? O prefeito já o citou, para nós é uma satisfação e uma honra tê-los junto conosco nessa batalha, até porque é uma luta de todos e não individual, né? Então, eu quero então passar a palavra já de imediato. Eu não sei se o doutor Décio, desculpa se o senhor quer... Por final, então tá. Então eu passo direto para o professor José, isso? Então passo direto para o professor José, então para que ele passe nesse momento a explanar para nós os resultados então do teste Erechim. Então a palavra então agora está com o professor José Mário Grzybowski. O tempo que o senhor precisar. É isso aí. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Ok. Alô, ok. Agora sim. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Por solicitação, então, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a solicitação que foi feita no mês de junho, uma solicitação por uma ideia de metodologia para testagem em massa da população aqui da cidade. A Universidade Federal da Fronteira Sul, então, fez esse estudo, buscou criar essa metodologia, e hoje, então, a ideia é apresentar os resultados dessa testagem e esclarecer alguns pontos que podem ser de curiosidade aí da comunidade e da população. Então, nós vamos à avaliação do resultado. Eu espero que a apresentação ela revele o motivo pelo qual nós tivemos... Ok. Alô? Alô? O motivo pelo qual nós tivemos uma certa demora na divulgação dos resultados, no fim não foi uma demora, foram 4 dias, mas a divulgação dos resultados então requer uma certa análise para que sejam divulgados de forma relevante e de forma compreensível, essa é a ideia. Então vamos passar primeiro para uma primeira fase em que nós vamos falar dos objetivos que levaram a essa pesquisa. Então os objetivos, basicamente: verificação do estado de circulação viral no município, uma informação importante para as autoridades de saúde saberem lidar com a situação e conhecerem o momento da epidemia aqui na cidade. Aquisição de subsídios para planejamento de ações por agentes públicos e fundamentação para a tomada de decisões. Eu acho que é basicamente o que todo mundo procura e talvez não procurem da forma certa, né? A forma como se decidiu procurar aqui na cidade foi através de pesquisa, através de ciência, tentando obter números
que sejam fidedignos e que retratem a real situação da circulação viral e do Covid aqui na cidade. A justificativa: conhecer o problema de forma mais detalhada, fundamentar tomadas de decisões. Os testes realizados por demanda, eles costumam ter uma população, uma amostra tendenciosa, porque geralmente são as pessoas que têm sintomas ou que tiveram exposição a pessoas que foram confirmadas positivas. Então, essa amostra ela não dá uma real dimensão do problema. E também permitiu o monitoramento de assintomáticos em fase ativa, nesse momento em que a gente está passando por uma fase crítica na curva de crescimento. Então, são as justificativas principais do estudo. Então, nós partimos do estado atual, que foi considerado a sexta-feira última, dia 10 de julho, em que nós tínhamos, até o final da tarde, 660 casos confirmados. E nós partimos também de uma hipótese que foi divulgada pelo comitê da EpiCovid, que foi a maior pesquisa realizada aqui no país, pela Universidade Federal de Pelotas, e que encontrou subnotificação de pelo menos 7 vezes. Então, é a hipótese que nós estamos testando nesse estudo, se isso de fato acontece ou se não acontece, se é mais do que isso. Então, considerando essa hipótese, nós teríamos aqui, com os dados de sexta-feira, 7 vezes de subnotificação, nós teríamos a expectativa de 4.620 pessoas confirmadas na cidade, infectadas, né, que já tiveram ou que estão em fase ativa, que representa 4,4% da população. Foram aplicados 2.000 testes, né, nessa pesquisa. Então, a expectativa para esses 2.000 testes seriam que fossem encontrados 88 positivos, e nesse caso a pesquisa estaria gerando um resultado semelhante àquele feito por Pelotas. Então, as hipóteses de trabalho, a hipótese nula vai ser o resultado divulgado pela EpiCovid, então, de que a subnotificação existe por um fator 7. Então, quer dizer, 7 pessoas infectadas para cada confirmado. E a hipótese alternativa, tendo em vista a situação que se imagina, é que a subnotificação é maior do que isso. Então, com essas hipóteses, nós teríamos o número esperado de positivos 88, com 2.000 testes. E para conseguir rejeitar essa hipótese com 99% de confiança, nós teríamos que encontrar ao menos 116 positivos dentre essa amostra que foi coletada no último final de semana. As perguntas que levaram a esse estudo: o índice de subnotificação da EpiCovid-19 reflete a situação do município? Então, essa pesquisa da Universidade Federal de Pelotas reflete a situação do município, sim ou não? Qual é o estágio atual do município na curva epidemiológica? Onde é que nós estamos? Subindo, descendo, enfim? Quando deverá ser o pico? Ou será que o pico já passou? E os dados da testagem por demanda refletem a real situação? Quer dizer, os dados que nós encontramos na testagem por demanda, eles vão ficar parecidos quantitativamente com os dados dessa pesquisa, que nós consideramos uma situação mais fidedigna à realidade? Bom, então, a partir dessas perguntas, desses objetivos, foi desenvolvida uma metodologia de testagem que envolveu outros professores da universidade, a professora Paula Lindo, do curso de Geografia, o professor Everton Kozenieski, do professor de Geografia da universidade também. E essa proposta de testagem consistiu, então, na aplicação de 2.000 testes, do tipo IgG e IgM, que detectam anticorpos. As datas de realização foram definidas como 10, 11 e 12 de julho, portanto, o último final de semana, e a forma de amostragem, de escolha dessa amostra foi aleatória, com distribuição geográfica pelas microáreas da cidade. Então, com ponderação pelo número de habitantes de cada microárea. Então, o número de testes aplicado foi proporcional ao número de habitantes. Então, esse espaço amostral, 0 e 1, é um conjunto que tem pessoas que foram testadas e que vão resultar em sem anticorpos, 0, ou com anticorpos, 1. Então, dentro da proposta de testagem, a cidade foi dividida em 134 microáreas, 23 centrais, 111 referentes a unidades básicas de saúde.
o número de testes proporcional ao número de habitantes de cada microárea, através de sorteio de domicílios e a aplicação de um teste por domicílio. Então, ainda sobre a distribuição espacial. Esses domicílios que pertencem às microáreas cobertas pelas UBSs, eles têm, então, a Secretaria de Saúde possui o cadastro dos usuários, os responsáveis com endereços, e foi feito um sorteio dentre esses endereços em número equivalente à proporção de habitantes de cada região de cobertura. E na região central, como não existe, para parte da região central não existe essa cobertura de UBS, foi feito um sorteio através de pontos aleatórios, pontos geográficos, e foi feita a geocodificação reversa para obter, a partir desse sorteio de pontos aleatórios, endereços válidos, onde foram realizadas as coletas. Isso resultou em 1.240 domicílios nas microáreas cobertas pelas UBSs e 760 domicílios na região central. Então, essas figuras da esquerda mostram o mapa, que foi desenvolvido pelos professores do curso de Geografia da universidade. A figura acima, então, e a figura abaixo, ela mostra os pontos sorteados na região central, nessas regiões que não têm cobertura de uma UBS em específico. As tabelas à direita mostram as populações, né, respectivas a cada um dos estratos, então, nas microáreas, e a população central, e a distribuição de testes por UBS, que então corresponde a uma fração proporcional à quantidade de habitantes da região de cobertura. Qual é a justificativa da distribuição espacial? Facilitar a operacionalização dos testes, porque daí nós podemos aproveitar a estrutura que já existe em termos da Secretaria de Saúde, a estrutura de agentes de saúde comunitários, gerar um retrato fidedigno da situação atual, né, quer dizer, testar a cidade de forma geral e não concentrar indevidamente em algumas regiões, possibilitar o estudo de variáveis geográficas, quer dizer, obter um retrato de onde é que a contaminação está acontecendo com maior velocidade, e identificar hotspots, que seriam esses pontos em que um cuidado especial deve ser tomado para frear a velocidade de contágio. Então, um ponto que me parece muito importante de deixar bem claro, porque causou muita confusão desde o início da aplicação dos testes. Então, os resultados desse tipo de teste aplicados em uma população, sejam testes rápidos ou não, mas aqui a gente fala de testes rápidos porque foram usados nessa pesquisa, eles são aplicados em uma amostra da população e são válidos para estudar a população e não o indivíduo. Então, o interesse da pesquisa é a população como um todo, é o geral e não o individual. Os resultados do tipo falso positivo ou falso negativo podem ocorrer e já estão dimensionados nos manuais de especificações dos testes, ou seja, a gente conhece as quantidades prováveis de falsos positivos e falsos negativos que devam acontecer. E, por isso, o resultado não é prejudicado pela existência desses falsos, porque eles podem ser compensados e descontados do resultado final. Embora, para o estudo do indivíduo, de diagnóstico do indivíduo, esse tipo de pesquisa é limitado. Mas como o objetivo da pesquisa é estudar a população e não o indivíduo, então a gente considera que está tudo bem, até porque como não existem testes com 100% de acurácia, ou se faz com um teste bom, que foi o caso, um teste com... depois eu vou mostrar os números desse teste, aqui os números do teste. Então, ou se faz com um teste que tem uma sensibilidade e especificidade boas, ou, na verdade, não tem alternativa a isso, ou não se faz. Ou não se faz, não se conhece, não se sabe. Então, o teste é rápido. O teste é rápido, que tem origem chinesa, fabricante chinês, como a ação é verdade também para vários dos testes rápidos que são aplicados em laboratórios particulares, farmácias, enfim. Para esse teste em particular, um documento da Anvisa, o laudo da Anvisa, atesta 92,8% de sensibilidade e
e 90% de especificidade. Então, a gente vai dar uma olhada no significado desses dois indicadores, né? Então, são dois indicadores comuns para avaliação de classificadores, de forma geral. E os testes de Covid são classificadores, classificam as pessoas em, nesse caso, portadoras ou não de anticorpos. Então, nós temos a definição de sensibilidade, que é os verdadeiros positivos, true positives, dividido pela quantidade de verdadeiros positivos mais a quantidade de falsos negativos. E o segundo indicador é a especificidade, que é a quantidade de falsos negativos dividido pela quantidade de falsos negativos mais falsos positivos. Então, são essas duas as métricas que foram utilizadas para avaliar esse teste, né, pela Anvisa, e são essas métricas que vão ser usadas para avaliar os resultados mais tarde. Um pouco mais, de uma forma talvez um pouco mais intuitiva, mais fácil de compreender. A sensibilidade é a proporção de positivos relevantes, ou seja, os verdadeiros, capturados dentre todos os positivos. Um classificador com alta sensibilidade produz negativos confiáveis, porque ele tem poucos falsos positivos. Em contrapartida, a especificidade é a proporção de negativos relevantes capturados dentre todos os negativos. Então, eles são duas métricas complementares, de forma que nós precisamos das duas para conseguir avaliar se o teste é bom ou não. Ainda sobre o desempenho do teste, mais uma forma de colocar a mesma informação. A sensibilidade desse teste, de 92,8%, significa que é esperado um falso negativo a cada 13 verdadeiros positivos. E a especificidade, de 90%, significa que é esperado um falso positivo a cada 9 verdadeiros negativos. Quer dizer assim, os falsos positivos e os falsos negativos, eles são esperados, eles vão existir numa pesquisa, assim como eles existem naqueles testes que são feitos por demanda. Eles existem, a diferença é que lá cada teste é feito em um laboratório diferente, com um equipamento diferente, e a gente acaba não sabendo nem quais são as métricas, os valores das métricas, então pode parecer que todos dão certo, mas isso não é verdade. Então, os resultados esperados a partir da pesquisa são o dimensionamento da subnotificação no município, uma estimativa do número de indivíduos imunizados, que é importante para conhecer, dentro do estudo das curvas epidemiológicas, o quanto nós estamos distante de uma condição de imunização que permita que a epidemia seja... que os números melhorem, reduzam de forma mais rápida e mais fácil, sem a necessidade de tantas medidas de isolamento. Aquisição de dados para calibração de modelo matemático para as condições locais, ou seja, nós temos números da China, temos números de vários países, temos números do Brasil, mas e quais são os nossos números? E outra coisa, vários desses números que são divulgados, eles não são números confiáveis do ponto de vista de que algumas pesquisas elas são muito esparsas em termos de aplicação de testes, são aplicados muito pouco testes, de forma que a gente não consegue um nível de confiabilidade muito bom. Outro resultado esperado, a aquisição de elementos para a compreensão geográfica da dinâmica de contaminação, nesse momento em que a contaminação ela está acontecendo de uma forma rápida, então nesse momento é importante saber, porque daí a saúde pode atuar em locais específicos em função desses resultados, e monitoramento de casos ativos. Então, os resultados propriamente ditos da pesquisa, e essa sessão dividida em 3 partes, os dados dos testes, em primeiro lugar, dessa testagem que foi desenvolvida no último final de semana. Em segundo lugar, uma reflexão sobre os dados e sobre o desempenho esperado dos testes. E num terceiro momento, a calibração do modelo matemático para tentar estabelecer algo mais concreto sobre a situação da curva epidemiológica aqui no município. Então, os dados dos testes, por força de normativas, são aqueles que vão para as estatísticas, sejam eles corretos ou não. Então, esses são os dados
que foram obtidos na testagem de forma crua. Então, deu positivo, ok, registra como positivo, deu negativo, registra como negativo, e eles vão ser apresentados dessa forma. Então, os resultados do teste, como já deve ser mais ou menos de ciência das pessoas, por força das comunicações da Secretaria Estadual de Saúde, nós tivemos 358 positivos nessa testagem, dentre 2.000 testes, 1.632 negativos, 8 inconclusivos e 2 inválidos. Então, os inconclusivos e os inválidos são testes que não geraram um resultado que possa ser aproveitado do ponto de vista de classificação. Eles não classificaram nada. Os demais, sim. Então, quer dizer, 1.990 testes, eles geraram resultado, 10 não geraram. E os percentuais são apresentados no gráfico. Então, aproximadamente 17,9% dos testes retornaram resultado positivo. A tabela mostra, então, esses números, o número de positivos por UBS, o número de testados por UBS, o percentual de positivos por UBS e o percentual de positivos em relação ao cômputo total. Então, nós vemos que existem algumas UBSs que apresentaram valores percentuais maiores, e esses valores percentuais maiores, eles vão nos dizer sobre alguns locais que precisam de uma atenção especial nesse momento por força de uma velocidade mais alta, de um potencial maior de infecção. Então, a tabela traz esses dados e nós podemos observar, então, por exemplo, a região de cobertura da UBS Atlântico, Presidente Vargas e Progresso, especialmente com valores mais altos do que as demais. Colocando isso em termos gráficos, nós temos aí, então, uma ideia de qual é a participação de cada UBS na totalidade dos 100% de casos positivos que aconteceram nessa testagem. Então, nesse gráfico estão incluídos aqueles 358 positivos que foram encontrados. Caramba. Nós tivemos um problema no... Tivemos um problema no mapa. Opa. Talvez na hora da conversão do arquivo ele foi... A conversão não deu certo. Vou tentar abrir de novo.
Parece que houve um problema no processo de conversão do arquivo PPT para o programa que é usado aqui na Câmara de Vereadores. Então, parece que os mapas foram perdidos, mas a gente já está tentando recuperar. E se não for possível, daí a gente segue sem os mapas. Alô. Bom, pronto, podemos continuar. Um problema de conversão do arquivo, mas agora aparece aí o mapa, então, aqueles dados de cada UBS, eles são espacializados, ou seja, existem dados que permitem os próprios dados de cadastro, né, que permitem localizar esses pontos positivos dentro do mapa. Então, a partir desses pontos foi gerado um mapa de calor que indica, então, as cores mais escuras indicam pontos em que a contaminação ocorreu mais rápido e pontos em que houve uma concentração de positivos na ocasião da testagem do teste Erechim. Mais uma dimensão de análise, a análise de sintomáticos versus assintomáticos. Então, a testagem encontrou aproximadamente 87% de assintomáticos. As pessoas eram convidadas a relatar sintomas ou não. Então, 87% dos positivos não relataram sintomas, então não sentiram nada. E esse próximo mapa mostra aproximadamente a distribuição de sintomáticos ou assintomáticos. Todos esses mapas eles vão ser disponibilizados online para quem quiser estudar ou reproduzir. Então, é essa distribuição que se vê no mapa entre sintomáticos e assintomáticos. Mais uma dimensão de análise, a dimensão da reação aos positivos. Aqui, qual foi a imunoglobulina que foi reagente em cada teste, né? Então, IgG reagente, aproximadamente 24,4% dos positivos acusou IgG, aproximadamente 91,9% dos positivos acusou IgM, e alguns, foram 58 testados positivos, acusaram ambos. Tá? Então é por isso que o somatório do IgG mais IgM não precisa necessariamente fechar 100%, porque o portador pode ter ambos ao mesmo tempo. Então, o mapeamento quanto ao IgG reagente, distribuído pela cidade de uma forma que não chama atenção, e do IgM reagente. O IgM é considerado fase ativa, então esse é o que tem que ser
digamos assim, deve balizar as ações de saúde. Com esses dados, com essas informações, já estão sendo traçadas estratégias para lidar com essa situação que se apresenta. Agora, a estratificação por gênero, aproximadamente 62,2% dos casos positivos foram em pessoas do sexo feminino. Nós temos também um mapa com essa distribuição, onde estão os positivos masculinos, onde estão os positivos femininos, né? Os pontos gerados de forma grosseira para permitir a localização aproximada de onde é que fica, mas para não permitir que seja qualquer identificação seja revelada, né, a partir do mapa. Mais uma forma de visualizar os dados de positivos. Então, agora, pela ocupação que foi declarada no momento da pesquisa, então, as pessoas que foram testadas, elas foram convidadas a responder algumas perguntas, foi preenchido um formulário, e a partir desse formulário foram coletados os dados que são apresentados aqui. Então, nós temos, talvez, os percentuais que chamem a atenção, os percentuais de aposentados e pessoas que se declararam do lar, que acabaram resultando em positivo, que são os dois maiores, com exceção dos outros, mas outros ele possui diversas ocupações diferentes. Então, as mais específicas, que deram maior percentual, foram os aposentados e pessoas do lar. As quantidades respectivas estão mostradas aqui na tabela. Um pouco mais dessa mesma análise, agora juntando aposentados e do lar e separando eles de outras atividades, né, atividades externas remuneradas, então, outras ocupações. Nós tivemos, então, que 45%, quase 46% dos positivos foram encontrados em pessoas que se declararam aposentados ou do lar. Os dados aparecem na tabela. Tá ao contrário. Aqui aconteceu um erro, tá ao contrário. Os números estão trocados, né? Mas, aliás, eu também agora fiquei em dúvida, eu acho que o gráfico também não está certo. Esses números eu acho que são de gênero, se eu não estou enganado. Ficou essa tabela aqui, os dados não são esses, mas eles podem ser divulgados aí na sequência. Mas, enfim, esses dados eles também podem ser obtidos da tabela anterior, tá? Quem tiver curiosidade pode ir para a tabela anterior, essa tabela aqui, é só fazer o somatório e já chega nos valores corretos. Agora, positivos por ocupação, mais uma leitura, mais um recorte. Em relação à indústria, comércio e serviços, que em função de que aparece bastante na mídia, as questões de abre e fecha, nós tentamos fazer um recorte de o quanto % dos positivos trabalham nesses três setores. Nós chegamos, então, a percentual de aproximadamente 22%, 78% os demais. Então, é outro dado que pode ser retirado dessa pesquisa. E indo um pouco mais fundo nessa mesma direção, nós separando indústria, comércio e serviços, nós chegamos a percentuais de 48% para serviços, 32% indústria, 19% comércio aproximadamente. Então a gente vê que comércio apresentou uma baixa taxa de positivos, né? Positivos por faixa etária. Então agora mais uma leitura, mais um recorte, uma estratificação por faixa etária da população de positivos que foi identificada no teste. E aqui aquela informação das pessoas aposentadas, ela aparece de novo, né, porque nós temos aí uns percentuais elevados nas faixas etárias a partir de 60 anos. Então, nós temos uma ideia um pouco melhor de como é que está se concentrando estão se concentrando os casos positivos quanto à idade.
Ok. Então, seção 1 foram os dados que foram obtidos no teste de forma cru. Os números estavam disponíveis domingo, né, só que essa análise leva um pouco mais de tempo, porque ela precisa ser feita com cuidado. E um pouco mais de tempo nós precisamos para fazer o estudo dos dados junto com o do desempenho esperado dos testes. O que quer dizer o seguinte: foi aplicado aqui na cidade, foram aplicados 2.000 testes que tinham lá na sua especificação um determinado índice de desempenho. Esse índice de desempenho não foi confirmado pela Anvisa, a Anvisa revisou, e esse dado revisado é o 92% e o 90% que eu mostrei antes, é o que foi utilizado para fazer esse estudo de desempenho. E se fosse utilizado outro teste com outra especificação, o resultado seria outro, mesmo que fosse escolhida a mesma população. Então, por isso que é importante que, além do estudo de positivos e negativos em si, a gente faça o estudo de o que significa essa quantidade de positivos para esse teste que tem essa especificidade e essa sensibilidade. Então, é isso que foi feito nessa seção 2. Então, voltando lá para a questão de desempenho do teste. Então, a sensibilidade, essa é uma lâmina repetida, mas eu acho que cabe repetir nesse momento que sensibilidade de 92,8% significa que é esperado um falso negativo a cada 13 verdadeiros positivos. Especificidade de 90% significa que é esperado um falso positivo a cada 9 verdadeiros negativos. Então, isso se conhece. Como é que se conhece? Se conhece porque os órgãos que fazem esses testes, eles têm referências confiáveis, eles têm outros testes aplicados para a identificação, e eles testam, por exemplo, esse teste rápido que foi aplicado, foi comprado de um fornecedor chinês, ele é testado contra uma amostra cujo resultado é muito mais confiável porque ele é sujeito a mais testes e é sujeito a testes que usam metodologias redundantes, mais de uma, e fazem, digamos assim, eles conseguem extrair daquela amostra uma informação bastante real da condição da amostra, de positivos e negativos. Então, testando esse teste rápido contra essas referências, surgem esses resultados de sensibilidade e especificidade, que estão divulgados no site da Anvisa, são públicos. E aí nós vamos por que isso interessa? Então, os positivos nos testes realizados no teste Erechim foram 358, os negativos foram 1.632. Se nós considerarmos a sensibilidade e a especificidade dos testes, de acordo com a Anvisa, nós temos que levar em conta que há falsos positivos e falsos negativos nos resultados. Não tem como fugir disso. Se você vai fazer uma testagem, você vai ter falsos positivos e falsos negativos, e eu vou repetir que aqueles dados de confirmados que saem diariamente no boletim epidemiológico da cidade também contêm falsos positivos e falsos negativos. E como qualquer outro teste pode ser falso positivo ou falso negativo. Isso é inerente à testagem. Não existe um teste perfeito. O que a gente pode fazer de melhor, então, para ter números mais próximos possível dos verdadeiros? Nós podemos pegar essas especificações e compensar nos dados que foram encontrados para tentar entender que números, estimar números que sejam os mais próximos possíveis daqueles que são reais. Então, para compensar os falsos positivos e falsos negativos e tentar chegar a números mais realistas, nós podemos aplicar as definições de sensibilidade e especificidade com os respectivos valores. Eles foram apresentados antes em percentual, aqui eles são apresentados em decimal. Através dos testes nós temos, e aí nós temos que compreender que esses 358 que foram positivados nos testes, eles compreendem a somatória dos verdadeiros positivos e dos falsos positivos. Então, essa população é de 358, assim como a população que teve negativo é uma população dos verdadeiros negativos com os falsos negativos. O que nós temos que fazer? Nós temos que separar os verdadeiros dos falsos e conseguir chegar em um número
que seja mais fidedigno ao que se imagina que seja a situação real. Então, para fazer isso, a gente pode usar aquelas proporções que foram apresentadas no início. A cada verdadeiro positivo, quer dizer, a cada falso negativo na primeira equação, né, verdadeiro positivo igual a aproximadamente 13 falsos negativos, vai gerar um falso positivo, e verdadeiro negativo igual a aproximadamente 9 falsos positivos. Então nós temos equações, nós temos falsos negativos, falsos positivos, verdadeiros também. Nas definições dos testes, nós temos os nossos números e nós temos essa proporção. Nós podemos então tentar extrair uma coisa da outra. A partir disso a gente pode montar um sistema linear. Resolvendo o sistema, nós chegamos então ao resultado de 178 verdadeiros positivos e 1.618 verdadeiros negativos. Esses são os resultados, então? Ainda não. Por quê? Porque assim como o verdadeiro positivo no contexto de testagem, quer dizer, ele é o positivo no contexto do teste, né? Mas não é só ele. Nós temos que incluir nos verdadeiros positivos os falsos negativos, que são os sujeitos que são positivos e receberam um negativo, e da mesma forma, nos negativos nós temos que incluir os falsos positivos, as pessoas que são negativas e foram testadas como positivos. Fazendo mais essa compensação, então, usando aquelas proporções, nós chegamos ao número aproximado de 14 falsos negativos e 180 falsos positivos, que já eram esperados pelas especificações dos testes, mas a gente não tem como dar esses valores de antemão, porque eles dependem da quantidade que vai aparecer nos resultados dos testes aplicados. Então, essa é uma informação que só existe posteriormente à aquisição dos resultados. Então, aplicando esses fatores de compensação, nós chegamos aproximadamente a 192 positivos e 1.798 negativos, como resultado da pesquisa. Isso não é o que vai para a estatística. Para a nossa estatística, por força de normativas, nós vamos ter que colocar lá os 358 que testaram positivo. Tá? Então, só para deixar bem claro, essa estimativa é o que se consideraria uma estimativa mais realista, mas não é o que vai aparecer nos nossos números. Mas, para fins de compreensão por parte dos agentes de saúde, é o número que deve ser considerado. Mas então por que lá na primeira parte a gente não utilizou esses números? Porque, embora nós saibamos que são aproximadamente 14 e 180, nós não temos como saber quais são. Não tem como separar um do outro. Isso é uma coisa que não dá para fazer, né? Então, o que de melhor se pode fazer é chegar nesses números aproximados. 192 e 1.798 dentre os 2.000. Esses 192, então eles vão ser o número considerado para a gente responder algumas das perguntas que foram feitas. Então, hipótese da pesquisa, retornando lá ao início, nós temos a subnotificação da cidade de 7 vezes, segundo, na verdade não é da cidade, né, a nível de país, a pesquisa, aproximadamente 7 vezes, e se entende que imagina-se que até que não se tenha outro dado, a gente considera que esse é o dado o melhor que nós podemos usar. Então, nós estabelecemos como hipótese nula e ela pode ser rejeitada com um nível de confiança maior do que 99%. Quer dizer, se a gente refizesse esse teste diversas vezes, teria uma probabilidade muito baixa de que a gente fosse encontrar 7 vezes subnotificação como um resultado razoável. Então, a gente pode rejeitar. Isso não aconteceu. E a hipótese aceita é a hipótese alternativa de que a subnotificação é maior do que 7 vezes. E aí a questão é outra. É maior, tá, mas é maior quanto? E aí a gente pode mudar essa hipótese nula e continuar testando para ver até que ponto a gente consegue rejeitar. Então, pelo resultado preliminar, aquele que estaria disponível domingo, né, se a ideia fosse correr e divulgar os resultados brutos, seria divulgado 358 e a conversa termina aí. Mas a ideia, então, foi fazer essa avaliação mais detalhada.
Então se chegou aos 192 positivos, que é um número provável de uma proporção real, que equivale a 9,6% aproximadamente dos 2.000 testes. Então, com esse número, 192, nós conseguimos estabelecer que a subnotificação aproximada é de pelo menos 14 vezes, com um nível de confiança de 95%. Então, 14 vezes de subnotificação é aproximadamente o dobro do que a pesquisa anterior havia divulgado, a pesquisa a nível nacional. Então, agora nós temos um número mais próximo do que é a subnotificação aqui na cidade. E isso nos permite ir mais longe. Se nós temos a ideia da dimensão da subnotificação, considerando o percentual de positivos dos testes, 9,6%, nós podemos projetar isso na população. Porque imagina-se que como toda a metodologia de aplicação ela foi feita de forma a fazer que a testagem respeitasse as quantidades e a aleatoriedade do experimento, então nós imaginamos que a amostra seja representativa da população, e isso permite que nós façamos então a projeção desse percentual na população, o que geraria um número de aproximadamente 10.200 pessoas que têm ou já tiveram a doença. Por que isso é importante? Porque essas pessoas, elas deixam, após ter o contato com a doença e se recuperar, elas deixam de fazer parte da dinâmica da epidemia, porque elas não têm mais imagina-se, pelo menos se supõe, que ela não vá contrair por uma segunda vez. Então ela sai da dinâmica da epidemia. Então a gente consegue saber o quanto nós estamos perto ou longe de chegar naquela condição em que tem um número suficiente de pessoas imunizadas, de forma que as condições para ressurgimento da epidemia ou uma segunda onda, elas não sejam factíveis. Então essa é a importância. E, subtraindo esse número da população total da cidade estimada, nós temos então um número de aproximadamente 95.400 pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus. Terceira parte, então, a calibração do modelo matemático, que possa nos dar um prognóstico do quais podem ser os cenários, né? Nós não tivemos tempo de traçar vários cenários, nós traçamos cenários bastante simples. E, em primeiro lugar, sobre a calibração do modelo, o modelo foi calibrado com dados a partir do início da contagem de casos aqui, até os dados de sexta-feira. Por que a gente não usou os dados da pesquisa para fazer a calibração? Porque os dados da pesquisa, eles introduziram um elemento estranho na dinâmica de crescimento da curva. Porque, de repente, a gente chegou e aplicou 2.000 testes, e é claro que se você testa, isso é verdade aqui e em qualquer outro lugar, se você testa, você vai encontrar casos positivos. Se você não testa, você não vai. E as cidades que não têm casos, uma das possibilidades é que não estejam testando o suficiente, ou não estejam testando da forma correta, ou não estejam testando com recursos que sejam adequados. Então essa curva mostra a calibração do modelo epidemiológico aos dados da cidade. A curva de dados de confirmados é a curva de pontos. A curva do modelo é a curva de linha tracejada. Então nós vemos que elas são aderentes, o modelo consegue capturar a dinâmica do crescimento da curva, e a partir desses números de confirmados, cuja escala é mostrada no eixo da esquerda, o eixo azul, nós podemos trabalhar com as outras variáveis de estado do modelo, e nós podemos obter dados que nós não teríamos de outras formas. Um dos dados é o dado da população provável de infectados. Então, nós temos essa curva vermelha, que tem um pico lá no início de junho, que mostra a quantidade provável de infectados. Eu não sei se dá para ver, essas duas curvas, elas têm um sombreado em torno delas. A ideia do sombreado é mostrar um intervalo de incerteza, quer dizer,
eu não estou dizendo que o valor é aquele, eu estou dizendo que o valor médio é aquele e esse valor está dentro de um intervalo de incerteza que deveria estar aparecendo no sombreado, mas parece que o processo de conversão para PDF ou é a apresentação aqui que eu estou vendo na tela, ela não mostra, mas nos gráficos que serão disponibilizados online vai aparecer o intervalo de incerteza. Então, qualquer número dentro desse intervalo é um número factível dentro dos parâmetros que foram utilizados. E o que significa esse gráfico? Significa que nós tivemos, considerando os dados reais, não sei se reais, mas os dados confirmados, oficiais, digamos assim, nós tivemos um pico da epidemia no início de junho, e a partir de então, um decrescimento até o final de junho, e agora um ensaio aí de um novo crescimento a partir do início de julho. Como os dados vão até dia 10, é o que está colocado aí, então é o que nós podemos avaliar desse gráfico. O gráfico seguinte também deveria ter um sombreado, que eu acho que não está aparecendo na curva azul. A vermelha agora aparece para mim, não sei se dá para ver, quem está vendo em outros meios, mas as duas curvas deveriam ter um sombreado com um buffer de incerteza. A curva vermelha é a mesma do gráfico anterior, mas agora ela aparece acompanhada de outra, que é a curva que mostra o número de reprodução básico do modelo. O que é o número de reprodução básico? É um número de pessoas que cada infectado infecta em média. Então, por exemplo, se em uma determinada população existe uma dinâmica epidemiológica em que cada pessoa que contrai, ela vem a transmitir para outras duas pessoas, então nós dizemos que esse número é 2. A condição para que a epidemia não se sustente é que esse número seja menor do que 1. Ou seja, se cada um que é portador acabar transmitindo para menos de uma pessoa, em média, nós temos uma situação em que a epidemia não tem como se sustentar, né? Então, por esse gráfico, que foi obtido a partir da calibração do modelo, nós temos esse número indo a mais ou menos 4 lá em maio, aproximadamente em torno de 20 dias antes do pico de infectados. Então a pessoa é exposta, mais tarde ela é infectada, após infectada ela faz um exame, o resultado eventualmente pode demorar alguns dias e depois ela entra para a estatística. Então, com esse tipo de ferramenta, a gente consegue, a partir do número de confirmados, ter uma ideia do que o que aconteceu antes para a situação agora estar assim. Então, nós vemos lá em maio a curva azul chegando a 4, depois ela decresce bastante, do início de junho até a meados de junho, ela decresce, ela chega a ficar abaixo de 1 por aproximadamente 15 dias. Isso causa um decrescimento bem acentuado na curva de infectados, né, que refletiu que a nossa curva aqui na cidade ela começou forte, depois ela reduziu a velocidade de espalhamento do vírus, e nós então tivemos esse decrescimento, menos pessoas começaram a ser testadas positivas, e depois, no início de julho, nós tivemos esse número crescendo de novo, então fica até de alerta, começou a crescer de novo, e isso gerou uma segunda onda. Então, talvez esse é até o motivo de, após a implantação do sistema de bandeiras, a gente ter tido algum problema aqui na cidade por causa dessa segunda onda, que ainda continua ativa. Quer dizer, ela ainda não começou a entrar em fase decrescente, mas isso ainda não se confirmou. E aqui nós temos um prognóstico que tem que ser feito com bastante ressalva. Um modelo matemático, ele é bom para fazer prognósticos, ele pode nos fornecer informações interessantes, mas ele é forrado de suposições e forrado de hipóteses. Nesse caso, nós estamos fazendo a hipótese de que o número básico de reprodução aqui no município fique abaixo de 1, que pode ou não acontecer na prática. No gráfico, é isso que foi simulado. Agora, ele pode não acontecer na prática, as pessoas podem resolver que
que vão talvez afrouxar o isolamento social, o distanciamento, e aí isso pode dar um resultado completamente diferente do que é mostrado aqui. Então, é importante mostrar esse gráfico e, ao mesmo tempo, esclarecer que é uma situação factível dentro de um universo de parâmetros que o modelo considera, e um deles, e o mais importante, é o parâmetro de reprodução, que tem que ficar abaixo de 1. Então, se aquele número, que pode ser avaliado continuamente, da curva azul, se ele ficar abaixo de 1, nós temos um prognóstico bastante positivo para as próximas semanas e talvez meses, né? Sempre ressaltando que para isso é necessário que se mantenha o isolamento. Qualquer coisa diferente disso invalidaria totalmente esse gráfico que está mostrado aqui. Então, tanto os recuperados quanto os infectados estão mostrados aqui, uma perspectiva tendo por base, tem uma observação aqui no asterisco, tendo por base os dados oficiais até 10/7 e que, portanto, não incluem nada que diz respeito à subnotificação. Tá? Mas a subnotificação nessa curva ela vai aumentar o número de infectados, o número de recuperados, mas ela não vai mudar substancialmente o formato da curva, porque nós estamos falando aí de assintomáticos. E os assintomáticos, independente de nós conhecermos ou não a subnotificação, eles existem lá desde o começo. Então, checagem dos resultados esperados. Então, tendo em vista o que foi colocado no início, que eram os resultados esperados da pesquisa, nós voltamos para verificar se foram atingidos todos eles, ou se algum ficou descoberto. Então, o dimensionamento da subnotificação no município, aproximadamente 14:1, com 95% de confiança. Estimativa do número de indivíduos imunizados, aproximadamente 10.200, tendo por base os dados de positivos compensados em função do desempenho do teste. Aquisição de dados para calibração de modelo matemático para as condições locais. Temos também, o modelo foi mostrado, os dados não foram utilizados ainda, mas eles podem ser utilizados a partir daqui, para nós acompanharmos a evolução das nossas curvas e também para que elas eventualmente sirvam de referência para outros locais. Aquisição de elementos para a compreensão geográfica da dinâmica de contaminação. Foram mostrados os mapas, ficou claro que existe uma população que, nesse momento, está apresentando, geograficamente, está apresentando níveis maiores, densidades maiores de infecção. Então, existem elementos que podem ser utilizados para atuar no sentido de frear essa contaminação. E monitoramento de casos ativos, que me parece uma das mais importantes, porque deu a condição para que a Secretaria de Saúde fizesse uma lista das pessoas que foram testadas positivas e que essas pessoas sejam acompanhadas. Qual é a importância disso? A importância é que, apesar de, e aí tem que ficar claro que apesar dos falsos positivos, falsos negativos, aquela história toda, nós temos sim bastante pessoas contaminadas que de fato são positivos, que são assintomáticos, como mostraram os gráficos, e que elas estarão sendo, então, digamos assim, tendo consciência, tendo ciência disso, ou pelo menos tendo essa dúvida gerada pela realização do teste, elas terão possivelmente, né, a depender também do comportamento de cada um, a sua mobilidade, a sua interação reduzida, ou os seus cuidados aumentados, né, para que não passe adiante durante esse período que é estabelecido aproximadamente em 14 dias até que seja considerado curado. Algumas referências, caso alguém queira mais detalhes sobre os parâmetros que foram utilizados e a pesquisa que foi utilizada como base. E eu acho que, por enquanto, a ideia é essa, era passar um geral, e eu devolvo a palavra ao presidente para que conduza o restante da sessão.
Bom, então, para darmos sequência, eu convido então o Dr. Décio Nunemacher para se postar aqui na frente na mesa. E iniciaremos algumas perguntas que já recebemos, então. E aí fica a critério, Dr. Décio, o senhor decide com os professores aqui quem responde qual pergunta, até porque elas estão em aberto sem direcionar para quem é a pergunta. O nosso colega Roger, então, fará as perguntas, ele vai ler as perguntas, e aí vocês decidem, então, quem responde a pergunta específica. Oi, ok. Bom, primeiro, só para informar, essas perguntas vieram, então, da imprensa aqui de Erechim, que estão no grupo de divulgação do comitê, tá? Essas perguntas estão na ordem que elas chegaram também, e pode ser que alguma coisa já foi respondida pelo professor, mas eu vou fazer novamente qualquer coisa para esclarecer, deixar de forma mais clara para o pessoal de casa. Eu vou começar com duas perguntas que têm o mesmo assunto, tá? A primeira é do Rodrigo Finardi, do jornal Bom Dia. Ele pergunta o seguinte: por que exames que deram positivo na saúde pública obtiveram outros resultados na saúde privada? Mesmo assunto da pergunta do Júlio Mocelin, do A1 Online. Muitos dos que testaram positivo no programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde no fim de semana repetiram exames em 2 locais credenciados e reconhecidos na rede particular e resultaram negativos. A Secretaria de Saúde tem conhecimento desses casos e o que foi informado para a Secretaria Estadual de Saúde sobre isso? Então, em primeiro lugar, obrigado pelas perguntas. Eu acredito que elas foram feitas antes de eu comentar essas questões, porque eu imagino que já foi contemplado, mas eu acho que até daria para reforçar que, como a natureza do teste, pela própria natureza do teste, e não é do teste chinês, e não é porque o teste é chinês, porque vários dos que são feitos na rede particular também são chineses, a natureza da testagem, de uma forma geral, ela prevê a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. A testagem que é feita por demanda, que já é feita por demanda na cidade, ela também tem falsos positivos e falsos negativos. Por que a gente não vê ninguém comentando os falsos positivos e falsos negativos? Bom, talvez porque a pessoa é que procurou a testagem, então ela se satisfaz com o resultado que ela obtém daquela testagem, né? Essa testagem por amostragem e de uma grande quantidade de indivíduos, ela tem intrínseco a ela a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. Qual é que é a ideia? Bom, a ideia é estudar a população e não o indivíduo através de uma testagem dessa natureza. Então, a questão é, consegue-se estudar a população? Sim. Por quê? Porque nós temos os índices de desempenho dos testes. A testagem por amostra, ela é adequada para estudar, para diagnosticar o indivíduo? Não, ela não é adequada, talvez ela não seja a melhor ferramenta, e ela também não visa diagnosticar o indivíduo, até porque a gente não escolheu pessoas, nós sorteamos domicílios, então a ideia não é pesquisar pessoas em particular, a ideia é pesquisar a população. Eu imagino que isso esteja suficientemente claro, né, a essa altura, mas mesmo assim eu acho que essa explicação talvez ela ajude contribua para esclarecer ainda mais. Só para complementar, secretário, o que foi informado para a Secretaria Estadual da Saúde sobre isso? Isso já faz parte da comunicação normal, né, Denise? É exatamente isso, né? Quer dizer, feitas todas as convocações no seu devido lugar. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer que esse teste, para nós, Erechim, ele deu robustas demonstrações de que realmente o contato comunitário, né, ele existe e a tendência é ele subir. E é o que se quer, é o que se busca. Só que, na verdade, é o seguinte, nós sabemos, os testes estão demonstrando aí, que a sensibilidade e a especificidade, ela não é 100%. E como eu respondi esses dias, os testes são considerados acima de 80%, são testes bons, dá para fazer um bom levantamento populacional.
Então, eu acho que todo isso será comunicado, e, inclusive, eu duvido o Estado do Rio Grande do Sul, que testou já 8% da sua população. É o nosso caso, nós temos mais de 8 mil pessoas testadas, né? Claro que isso aumenta muito as pessoas que têm um teste positivo, mas também nós temos um grande número de pessoas que tiveram teste negativo. E é importante que se diga, porque para nós termos um equilíbrio da doença e começar a curva descendente, nós precisamos pelo menos atingir 30% da população. E talvez nós sejamos perto disso. Haja visto que a primeira pesquisa feita pela Universidade de Pelotas dizia que a cada um teria 7. Nós já temos aqui, foi provado através do brilhante trabalho da Universidade Federal da Fronteira Sul aqui, que já são 14%. De repente, nós vamos chegar nos 20, 22 e 30, e aí eu acredito que a curva começa a ser descendente. Essa é a minha opinião. Ok, questionamento do vereador Rafael Ayub. Ele diz, parabenizar a parceria o FFS e Prefeitura na testagem, agradecer ao professor da Universidade a apresentação, e ele pergunta, por que foram 10 inconclusivos e 2 inválidos? Houve treinamento das equipes que aplicaram o teste? Quando? Pois a estatística é válida se os dados forem adquiridos de maneira correta. Muitos relatos de problemas na interpretação dos testes por parte de quem aplicou os mesmos. Quem definiu os inconclusivos ou inválidos? Podem haver resultados com interpretação equivocada? Como mostrou-se alguns bairros com maior incidência, será realizada a testagem nos funcionários das UBSs? Quer responder? Bom, deixa eu só responder a parte da testagem. As testagens dos funcionários da prefeitura e de qualquer empresa, elas seguem um protocolo. Não é chegar assim, eu acho que eu tive contato com um amigo meu e vamos testar toda a família e toda a indústria. Não é assim que funciona. Nós tivemos, por exemplo, o exemplo de ontem, que numa secretaria do município de Erechim nos procurou querendo fazer teste para 32 funcionários. A gente, pelo protocolo, a decisão foi testar 6 pessoas. Porque senão começa o grande problema é que todo mundo quer teste. O teste não é vacina. Teste dá um levantamento momentâneo daquele tempo. Por isso que foi feito o teste esse aqui, o teste Erechim, foi feito em 3 dias. Para nós termos uma amostragem nesta época. Se nós começarmos a fazer teste em todo mundo, além de nós despendermos que não devíamos despender, ele não acrescenta absolutamente nada na estratégia de tratamento. Agora o professor Zé Mário talvez queria colocar a segunda parte da pergunta. Sobre a questão dos inconclusivos, né? É isso. É mais ou menos assim, se você jogar uma moeda para cima, a gente espera que ela caia com cara ou coroa e eventualmente ela caia em pé. É difícil de acontecer. Com moedas. Com testes é mais fácil, porque o teste depende de uma reação química que acontece num equipamento de dimensão pequena. Então, assim, existe uma linha de controle, né, não é minha especialidade, mas eu olhei um pouco, eu estudei um pouco para entender como é que era. Tem uma linha de controle e, eventualmente, aquela linha de controle ela não vai ser ativada. Quer dizer, o teste está dizendo para você que ele não está apto a responder o que você está perguntando, se é sim ou não. Então, o teste inconclusivo, ok. Aí existe um protocolo da saúde que diz que se o teste for inconclusivo, parece que ele é considerado... Ele é desprezado. É desprezado. Então, aí aconteceram 10, e sobre a pergunta, o quanto isso é importante no cômputo geral, foram 10. Não, na verdade, a dúvida é, o teste ele é formado por 3 lugares. Um que é o teste que diz se ele está válido ou não. É o C, o controle. Uhum. E eu entendo que se o C não brilhou ou não acendeu, ele é considerado inclusivo. Eu não entendi a diferença do inclusivo e o inválido. Tá? Mas ele é inconclusivo porque não chegou à conclusão nenhuma, mas ele é desprezado. Mas o inválido, porque 8 não conclusivos e 2 inválidos. Essa é a terminologia. É a terminologia que está colocado. E depois, eu só vou terminar e depois, secretário, que ao longo das testagens no final de semana, a gente teve conhecimento de algumas dificuldades de quem aplicou o teste.
essa dificuldade. O que eu quis colocar é sensacional esse estudo. Estatisticamente é sensacional. Parabenizar o prefeito, parabenizar a Secretaria, a Universidade Federal, acho que é importantíssimo. Mas a dúvida é na questão do treinamento dos nossos funcionários, porque os resultados podem ser ótimos do meu ponto de vista, porque quanto mais contaminados, menos assintomáticos, eu acho que pode passar mais rápido disso. Mas quando a gente aplica e o aplicador não tem a certeza se é positivo ou não, porque daqui a pouco pintou o risquinho metade, não pintou todo, é nesse ponto que a gente pensa da confiabilidade. Desculpe. Realmente, Rafael, nós tivemos culpa e cartório disso. As pessoas foram treinadas para isso, eu cobrei bastante da Irenise e da Livânia, tá? Mas acontece que, infelizmente, tem algumas pessoas que são humanos, né, de qualquer maneira, mas elas têm dificuldade em interpretar e em fazer, e às vezes passam muita insegurança para o próprio paciente que está sendo feito o teste. Esse é realmente o erro que nós cometemos. Mas é o primeiro teste que nós fizemos, né? Espero que no futuro não tenhamos que incorrer nesse mesmo erro. Pois não? Só um momentinho, enfermeira, porque nós estamos transmitindo o microfone daí para as pessoas que estão assistindo não ficar lá sem áudio. O teste inválido é o teste que não apresenta a linha C, a linha controle. Né? Você pingou lá, colocou sangue, colocou o reator, não pintou, invalidou o teste, descarta. O teste inconclusivo, ele pode, teriam as 3 linhas, né? O C, o M e o G. Ele pode ter aparecido o teste com a linha controle ok e ter aparecido só meia linha do G ou do M. Nesses tipos de caso, eles são considerados inconclusivos. E a orientação eles entram em reteste, tá? Então foi agendado, alguns foi agendado PCR, outros foi repetido IgG e IgM. Quanto à capacitação das equipes, né, nós temos dentro da Secretaria de Saúde uma equipe extremamente capaz, que já realiza testes rápidos há aproximadamente 8 anos, desde que apareceram os primeiros testes, e a Luciana e a Livânia podem me ajudar, os testes de HIV, né, que a gente começou a fazer, depois apareceram testes de hepatite. Então, assim, a nossa equipe ela é extremamente capaz para isso. O que eu percebi que aconteceu foi, no momento que os testes começaram a dar positivo, uma preocupação exacerbada das nossas colegas, trocando informações para ver se realmente elas estavam interpretando de uma forma correta, né, pela incidência de positivos que começaram a acontecer na sexta-feira. Né, ninguém, nos primeiros testes ali, praticamente deu uma sequência de 7, 8, 9, 10 testes positivos. E ninguém estava esperando esse resultado, até para nós foi surpresa. Então, eu acho que foi esse o momento em que o pessoal meio se retraiu. Eu sei interpretar ou eu não sei interpretar. Mas foi a questão de segurança pela sequência de testes positivos. Depois entrou dentro da rotina, né, e isso tranquilizou a equipe. Mas foi só aquele primeiro momento. E volto a repetir, eu acho que todas as pessoas que participaram da testagem são extremamente capazes e capacitadas para fazer esse trabalho. Tá, ok. Mas não houve nenhum específico, então, para essa ação? Específico para a ação, não. Mas elas estão realizando testagem... Deixa assim, gente, só porque assim, então eu até sugiro que a Helenise e a Luciana venham para frente, até porque senão as pessoas que estão assistindo lá ficam no vácuo, ficam no vazio e acabam não... Ok. Né, então... Só para completar, as meninas já estão realizando testagem para a Covid desde os primeiros testes que o Estado nos forneceu. Então, aproximadamente desde o início de maio. Todas UBSs. Tá bom, obrigado. Continua. Bom, seguimos com as perguntas da imprensa. Pergunta do Jason Rizardi Cardoso, do Atmosfera Online. Quantos testes foram descartados em decorrência de falhas ou problemas na testagem? Existe uma taxa de erro nos testes? Acredito que o professor já respondeu, mas mais alguma coisa para colocar? Pode repetir. 10. 10 testes, ok. Pergunta da jornalista Isabel Seaber, do jornal Bom Dia.
Com base nas informações obtidas no levantamento, qual será o planejamento estratégico nos bairros e qual é a avaliação no que diz a respeito ao índice de pessoas assintomáticas e sintomáticas no município? Bom, a Secretaria Municipal de Saúde, em cima desses novos dados, se reunirá com a equipe médica, infectologistas, etc., e clínicos gerais, para decidir qual é a nossa tática em relação à segunda parte desse programa. O grande problema que existe é que não tem nenhum medicamento aprovado, né, que é realmente de uma eficiência comprovada. Mas aí nós estamos estudando a possibilidade de fazer a aplicação em sintomáticos e assintomáticos. Só que aí nós tivemos algum problema de medicamentos que extrapolaram os preços, digamos assim, nos últimos 2 ou 3 meses, que ficaram, digamos assim, difíceis de serem explicados para o Tribunal de Contas, que nós iremos pagar um valor 4 ou 5 vezes, que era o mês de junho. Em função disso, nós vamos ter que estudar uma outra maneira de fazer o tratamento para os não sintomáticos. Agora, os sintomáticos, esses continuam sendo encaminhados para a UPA, né, onde lá tem o comitê, o Centro de Tratamento da Covid-19, e lá temos à disposição PCR para poder fazer o diagnóstico na fase inicial, que é a fase sintomática, e de lá ele sai com alguns medicamentos para o tratamento do quadro febril ou quadro gripal, né? E estamos estudando juntamente com o prefeito municipal e com a administração e etc., para nós conseguirmos comprar alguns medicamentos, mesmo sendo, digamos assim, discutíveis o tratamento. Só que eu, como secretário da Saúde, eu fico muito chateado porque não tenho nada para oferecer para o assintomático. E eu disse que eu, pessoalmente, sou favorável ao uso da ivermectina. Porque a ivermectina, só para fazer um retrospecto rápido, a ivermectina é usada em países muito pobres. Por exemplo, nós temos a experiência da Etiópia, que tem 110 milhões de habitantes, e tiveram 6 mortes até uma semana atrás por coronavírus. E tem mais de 3.800 pacientes deles lá que estão em observação. Então, vem cá, o que tem na Etiópia diferente e toda a África como um todo diferente? Nada. A única coisa é que eles têm muitas doenças parasitárias, digamos, piolho, sarna, essas coisas todas, e eles usam muito a ivermectina, né? Então, agora, por exemplo, tem muitos trabalhos não tem trabalhos que mostram a eficácia dela e também não tem trabalhos que mostram que não é eficaz. Então, eu, pessoalmente, acho que nós temos, se nós tivermos condições de fazer a compra de ivermectina, nós desejamos colocar à disposição da comunidade erechinense, para quem quiser de livre e espontânea vontade usar, a ivermectina, se nós conseguirmos fazer a compra. Tem mais uma pergunta que vai na mesma linha, secretário, caso o senhor queira concluir, é da jornalista Cristiane Roden, do Atmosfera Online. Ela pergunta: após a realização do projeto Testa Erechim, qual a avaliação da administração municipal quanto à situação de Erechim em relação à pandemia? Bom, a conclusão que se tira desse excelente trabalho, aliás, eu quero fazer um parênteses e dizer o seguinte: é um projeto inédito, ninguém fez no Rio Grande do Sul. O nosso município... Nem no mundo. O prefeito está me corrigindo e conhece mais do que eu essa parte. Bom, então, veja bem, nós fizemos um estudo estratificado, né, por faixa etária, por poder aquisitivo, por bairros. Quer dizer, a gente não escolheu ninguém, fez aleatoriamente, está mostrando aí que nós temos 14 vezes mais do que presente do que nós esperávamos, 7 vezes, quer dizer, são 14 vezes. Eu disse isso aí. Quando nós chegarmos a 30% da população que tiver positivada, sem ter sintomas importantes, nós estaremos na curva descendente. E nós estamos esperando, né, Vedrusco, e que isso seja o mais rápido possível, né? Ninguém pode dizer, porque na verdade é uma doença nova e a gente não sabe nem como é que vai ser o ciclo recidivo. Nós sabemos que a nossa época do ano que nós estamos aqui é a época que faz a maior a difusão da doença, né? Então nós estamos num momento crítico. Tivemos a semana passada pior que essa. Eu acho que essa nós estamos até relativamente bem. Mas vamos aguardar a evolução.
Mais uma pergunta que já foi respondida, na verdade, mas só para colocar, o jornalista Exídio Lazarotto, da Rádio Cultura e Jornal Boa Vista, ele pergunta se os profissionais que fizeram os testes receberam treinamentos antes de ir a campo. Já foi respondido por vocês. Vamos à próxima. Jornalista Ana Jasca Martins, da Rádio Virtual. O que exatamente detectaram os testes utilizados na ação? O vírus ou anticorpos? E, nesse sentido, foi possível identificar se as pessoas que testaram positivo na ação estavam com o vírus ativo ou não? Bom, essa é uma outra dúvida que se tem. O que se sabe é que na fase inicial da patologia, quando é um resfriado, começa com aqueles sinais e sintomas de difícil detecção, tem febre, muda o paladar, perde o olfato, tem dor de cabeça, tem febre e dor de garganta, e um mal-estar, dores osteomusculares. Esta fase, não adianta fazer teste rápido, essa fase é o PCR. Por isso que nós conveniamos pela logística com Passo Fundo e compramos na Universidade de Passo Fundo 500 testes para PCR-RT. E estamos fazendo em torno de 15 a 20 por dia em média, tá? Passa para a unidade básica de saúde da Covid-19, que é na UPA, lá o médico vai examinar, se ele se enquadrar desses sinais e sintomas, é encaminhado para fazer o teste. Muito bem. Agora, o paciente nunca sentiu nada e fez o exame e deu positivo. O que deu positivo? Deu IgG ou IgM. Se ele deu IgG, significa que ele teve contato com a patologia. Se ele tem IgM, em tese, ele poderia estar também transmitindo a doença. Só que, na verdade, como é um trabalho novo, nós sabemos que, às vezes, o IgM fica até 30, 60 dias positivo. E ele só consegue contaminar o paciente, os outros pacientes, em 14 dias. Se ele, em 14 dias, ele não teve nenhuma outra manifestação, ele pode continuar com o exame do IgM positivo, mas ele não contamina mais ninguém. Ele já está com resistência imunologicamente adquirida. Então, essa é a grande diferença. Quer dizer, o IgM, ele pode ficar um pouco mais positivo, mas desde o começo até 14 dias depois, ele não transmite mais. Pergunta da jornalista Maria Eduarda Eli, da RBS TV, para o secretário de Saúde. Com os resultados da pesquisa, o município pretende realizar outras etapas para seguir acompanhando a disseminação do vírus na população nas próximas semanas ou no próximo mês? Bom, a ideia nossa é acompanhar a evolução das próximas 4 semanas. É muito importante nós acompanhar as próximas 4 semanas. Se for necessário fazer uma nova testagem, nós iremos fazer. Só que testagem, como eu falei antes, não é vacina. A testagem só vai dar o nível em que nós estamos de contaminação na comunitária. Tá? E não vai dar a cura da doença. Está entendendo? A doença se trata de um vírus que ele tem tempo, ele não deveria durar mais que 3 a 6 meses no máximo. Mas não se sabe porque é um vírus novo. E a gente não sabe se esse vírus ele não é modificado em laboratório, então não se sabe o que está acontecendo com esse vírus. Mas ele parece ser um vírus diferente daqueles da gripe comum, da influenza, essa coisa toda. Né? Deve ser um vírus com maior agressividade. Haja visto que, às vezes, o paciente está bem hoje e, de repente, ele entra em um quadro dispneico, com dispneia, falta de ar, essa coisa toda, e o quadro se transforma repentinamente num quadro grave. Então, esse é o medo que nós temos. Exatamente por isso que existem os 2 hospitais de Erechim, estão devidamente paramentados e equipados, entendeu? Para poder fazer um atendimento, digamos, de boa qualidade. E é por isso que o Hospital Santa Teresinha hoje tem à disposição até 15 leitos de UTI para Covid-19. E o Hospital de Caridade tem 8. E desses 8 nós estamos numa ocupação abaixo de 50%. Então estamos assim, relativamente bem até o momento. Poderá, de repente, semana que vem, nós piorarmos muitos os nossos indicadores. Pergunta também da Maria Eduarda, da RBS TV, para os professores. A partir de mais etapas, seria possível verificar com maior precisão a velocidade de expansão do vírus? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Sim, com certeza, porque a testagem, elas são fotografias, né? Então,
Quando você faz sucessivas fotografias de um objeto, você consegue traçar uma variação, uma evolução, né, daquilo que você está olhando. A princípio não temos mais questionamento dos colegas da imprensa. Secretário Mário. Só queria aproveitar, Mário, agradecer o Fábio Fantin, que está presente aqui. Ele tem sido um parceiro de fé, tá bom? Obrigado pela tua contribuição. Teve uma que foi retirada. Mas ela refez essa. Vamos lá, então. Pergunta da jornalista Najasca, que não ficou claro se a pergunta foi retirada ou não, mas vamos esclarecer, então, de qualquer forma, tá? Para os pesquisadores, é possível esclarecer a questão sobre a parcela de pessoas que estão com vírus ativo por meio da testagem IgM e IgG e sobre a distribuição destas ser bem perceptível pelo mapa apresentado? Não sei se ficou claro para vocês. Microfone, por favor. Bivânia, você tem que responder essa pergunta que você sabe a respeito dos... Liviane, eu pedi que tu viesse aqui, até porque senão as pessoas que estão lá... Não, faça favor, se ela puder vir aqui, até para que as pessoas identifiquem quem está respondendo. Enquanto isso, eu vou falar uma coisa. Eu acho assim, ó, uma coisa que nós temos que entender, existem os pacientes monitorados e os acompanhados. Os monitorados são aqueles pacientes que na família tiveram um caso e a gente não vai testar todo mundo, a gente vai fazer um monitoramento dessa família. E acompanhados são aqueles pacientes que deu o exame positivo, eles estão bem, estão sendo acompanhados pela equipe da saúde. E diariamente é telefonado para eles, perguntando como é que está o seu estado. Continua. Na pesquisa, a forma que ele pediu, se estão na fase ativa, é os positivo IgM. Foram esses, né, que deram maior positividade. Estão na fase ativa da doença, transmitindo. Até 14 dias, né? Porque no começo pensava que sempre, mas não é. Às vezes ele já passou 14 dias, ele não é mais contaminante. Bom, então, em não havendo mais nenhuma pergunta, a gente quer então agradecer aos professores da Universidade Federal, né, pelo trabalho realizado. Eu acho que ele ficou de uma forma bem clara e explicativa a todos, né? Eu vou receber este material para todos da imprensa, eu vou receber e vou repassar então para todos. Assim que eu tiver ele em mãos, eu já repasso para todos da imprensa. Agradecer ao prefeito municipal, né, agradecer ao coordenador da 11ª Coordenadoria da Saúde, o Adriano, que representa a Aurora, o presidente da CIE, o presidente do CDL, o vereador Rafael Martins Ayu, que nos faz presente, o secretário Décio Nonemacher, né, um prazer tê-los nesta casa, e essa casa está sempre à disposição, assim que solicitada, para prestarmos esclarecimento à população. Então, boa tarde a todos, Deus abençoe a cada um de nós, e encerramos, então, a entrevista coletiva.